Bom, para entender sobre a internet, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria. Bom, como podem ver, a Guerra Fria, resumidamente, foi uma batalha sem conflito armado entre Estados Unidos e Rússia. Então vamos entender como surgiu a internet nesse período. A criação da internet. Como vocês podem ver, a internet foi criada nos anos 60, só que a gente vai voltar um pouco, mais precisamente nos anos 50, e falar um pouco sobre os computadores, que eles são peça-chave para a criação da internet. Os computadores. Bom, como vocês podem ver, essa passagem foi retirada do site História dos Computadores. A história da internet está ligada aos primeiros computadores conectados à energia elétrica. Os modelos iniciais dessas máquinas surgiram nos anos 50. Elas eram gigantescas, lentas e muito pesadas, e nada se pareciam com os computadores atuais. Então, muito da criação da internet vem disso. Como vocês podem ver nessa imagem, os computadores eram muito grandes, muito robustos, não podiam ser transportados, dificilmente eram comercializados, não havia uma criação em massa de computadores. Por isso que a criação da internet foi boa, porque era difícil você ter vários computadores em vários lugares, entende? O motivo da criação da internet. Voltando a essa imagem que a gente já havia colocado, vamos ler ela para a gente entender. A internet surgiu nos anos 60, na época da Guerra Fria nos Estados Unidos. O Departamento de Defesa americano pretendia criar uma rede de comunicação de computadores em pontos estratégicos. Isso faz a gente voltar para a década de 50? Porque é lá onde a gente aprendeu sobre os primeiros computadores. Ou seja, os primeiros computadores eram grandes, como eu já disse, não eram muito produzidos. Eram poucos computadores que haviam naquela época. Então, uma rede, internet, seria muito útil para ter vários computadores em pontos estratégicos para ajudar na comunicação. Um resumão, curiosidades e muito mais a seguir. Resumindo, em 1950 estava ocorrendo a tão famosa Guerra Fria, que deu início à corrida espacial entre os americanos e os russos e qualquer avanço antes do inimigo já era uma vitória, por isso o presidente Eisenhower criou em 1958 a ARPA. E um dos pioneiros dessa época foi esse cara aí que eu não sei falar o nome, foi recrutado após teorizar sobre uma rede de computadores e pôs a prova na mesa. Outro avanço foi o sistema de comunicação de pacotes, que era um método de troca de informações entre as máquinas. Ou seja, a internet em 1950 ela foi criada, não necessariamente criada em 1950, mas já começou a ser teorizada em 1950 por conta da comunicação que era necessária, era muito necessária. Cada vez mais com o passar do tempo foi sendo necessária a comunicação remotamente. E também porque os computadores, querendo ou não, pediam a internet, pediam uma comunicação mais remota. Enfim, esses foram os dados que a gente trouxe com base em pesquisas sobre a evolução da internet na década de 50. Valeu!